Levante sua mão direita, sentado mesmo no seu lugar, aí diga: Espírito Santo, continua falando, continua fazendo, e que a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor se cumpra em mim e através de mim. Amém? Dê um aplauso ao Espírito Santo. Aleluia. Queridos, nós estamos falando nesses dias sobre os milagres do Senhor, o que Deus tem feito e o que Ele ainda vai fazer no nosso meio, né? Nós poderíamos ficar aqui ouvindo essa mensagem que o apóstolo nos pregou no domingo e agora está pregando uma nova parte da mensagem e que tem conteúdo para ministrar, mas quantos finais de semana o Senhor Jesus quiser, né? Texto com uma revelação profunda, tremenda. Então, já que o apóstolo está falando sobre isso, eu vou pegar essa introdução do que ele está falando aqui para entrar dentro da minha mensagem. O tema da mensagem dessa noite é: não se canse, tema a Deus. O tema da mensagem é: não se canse, tema a Deus. Porque tem pessoas que têm cansado, e têm se cansado de temer a Deus, porque parece que porque as coisas que Ele quer não acontecem, ele se cansa de temer a Deus, se cansa de cumprir os princípios da palavra de Deus. E uma das coisas que nós temos pregado nesse altar e ensinado nesses últimos anos, no nosso ministério, é uma coisa muito simples e direta, e que parece que algumas pessoas ainda não entenderam, principalmente no Novo Testamento, a manifestação de Deus é dessa maneira que eu vou lhe falar aqui: Deus mais reage do que age. Deus mais reage do que age. Você vai ver Deus reagindo às atitudes do homem dentro dos seus princípios, mais do que agindo sem o homem fazer algo para que o princípio dele se cumpra. E qual é o nosso problema como igreja? Qual é o nosso problema como ser humano, não crente ou, pasmem, nós crentes? É que nós esperamos que Deus faça tudo por nós, sem nós fazermos nada pelo princípio de Deus. Quando nós vemos o texto de João, que o apóstolo estava meditando aqui agora, no capítulo 2 de João, no verso 8, a palavra que Jesus disse é assim: então lhes determinou. Olha que palavra interessante. Quando o seu pai te pede uma coisa, pega ela para mim, já bastaria, correto? Teu pai falou: pega para mim lá meu chinelo, meu filho. Você tremia na base, falava que não? Teria uma consequência a tua resposta negativa, sim ou não? Ele apenas te pediu. Mas o pedido de um pai é o quê? É uma ordem. Aqui Jesus determinou algo. E Jesus disse o seguinte: tirai agora e levai. Quem que tirou a água? Foi Jesus? Foram os homens, certo? Quem que levou a água? Foi Jesus? Esses homens tiveram que fazer algo. Deus reagiu a uma ação humana. Se os homens não tivessem tirado a água, não tivessem trazido água, a água não teria se transformado em vinho. Existem coisas que eu e você temos que fazer, porque Deus determinou assim. Ele continua sendo Deus. Ele é totalmente Deus porque Ele determinou assim. As ordens de Deus são claras para mim e para você, então eu e você precisamos cumprir. E Deus tem uma palavra para nós essa noite: não se canse, tema a Deus. E nós precisamos entender que, eu repito o que tenho pregado nesses dias, falando sobre cura, falando sobre libertação, falando sobre transformação. Nós somos tricotômicos, nós somos espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Deus nos fez espírito, colocou sentimentos, desejos e vontade em nós e soprou o espírito dele em nós, dentro do nosso espírito, alma vivente. Nós estamos ligados agora em Deus e com Deus. Só que existe uma situação. Muitas vezes quando nós nos convertemos, nós ficamos espirituais 100%, graças a Deus, mas esquecemos que temos uma alma e temos um corpo. E existem muitos crentes dentro da igreja que ouvem mensagens espirituais e ainda não se transformaram, não nasceram de novo e continuam somente cuidando do seu corpo. E gera-se idolatria. Idolatria pelo corpo, idolatria pela sua face, idolatria pela forma física.
O que Deus espera de mim e de você? Uma ação espiritual, emocional e física. Deus espera que eu e você venhamos agir no espírito, na alma e no corpo, para que a reação de Deus, através dos princípios ao qual Ele já estabeleceu, se cumpra na minha vida e na sua vida. Nós estávamos com 28 graus ontem, hoje nós estamos com 13. Isso dá uma reação física, sim ou não? Você pode orar o quanto você quiser, mas se você descumprir o princípio físico de colocar blusa, Deus não vai contra o princípio físico que Ele estabeleceu. Provavelmente você vai ficar resfriado. E a culpa não é de Deus. Deus criou frio, calor, chuva, vento, céu azul, céu nublado, noite, dia. Quem não dorme de noite, dorme de dia, vai ter alguns problemas físicos. Porque a noite foi feita para dormir e o dia para acordar. Isso não quer dizer que se por causa de um trabalho você, pela misericórdia, precise desse tempo, Deus não te dê graça e misericórdia, mas é o correto. Não. Sabe o que nós queremos? Que Deus faça aquilo que Ele já estabeleceu para eu e você fazer. E nós precisamos não se cansar de fazer o que é correto e temer a Deus naquilo que é correto. Porque não adianta eu fazer o que é correto com o coração sem temor, porque daí eu faço a coisa certa do jeito errado. Você conhece pessoa que faz coisa certa do jeito errado? No decorrer da mensagem, eu quero que você fique claro para você esse entendimento. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gálatas agora. Gálatas capítulo 6, verso 9. Vai falar de um texto direto e claro, sem bromação. Gálatas capítulo 6, versículo 9, vai dizer o seguinte: não nos cansemos de fazer o... Então você não deve se cansar de fazer o bem, porque a seu tempo, diga comigo, existe um tempo, que não é meu, é de Deus. Ao seu tempo, o tempo do Senhor, ceifaremos. Se, tem um porém aqui, não desfalecermos. Isso quer dizer o quê? Existem pessoas que por um tempo da vida faz o que é certo, mas desiste no meio do caminho. Cumpre princípios por um tempo, mas a Bíblia diz que é para sermos fiéis até o fim e não até a metade. A Bíblia diz que é para nós cumprirmos seus princípios não só no começo, mas até o fim, porque é melhor o fim das coisas do que o início delas. Então você pode ter começado muito bem, mas se você não terminar muito bem, tu está acabado. A Bíblia está dizendo para nós, não nos cansemos de fazer o bem. E quando eu leio esse texto, a maioria de nós pensa em fazer algo para alguém. Mas quando a Bíblia diz, não se cansemos de fazer o bem, a Bíblia está falando, comece com você mesmo. Porque tem um monte de gente que faz bem para os outros, mas não faz bem para si. Eu conheço médico que dá a instrução perfeita para você, mas ele não faz o que ele disse para você fazer. Ele diz que não é para você comer isso, mas ele come. Ele diz que você não beber aquilo, mas ele bebe. Ele diz que é para você fazer isso, mas ele não faz. Então não se canse de fazer o bem, começando pela sua própria vida, porque você só vai amar o teu próximo se você amar a você mesmo. É impossível amar alguém se eu não me amo, se eu não me respeito. O meu respeito para com o meu cônjuge, para com o meu amigo, para com o meu irmão, para com o meu pastor, é mentira, porque eu não posso salvá-los. Então, a mim mesmo, ao qual eu entreguei a vida para Jesus, eu não posso, mas eu não me cuido. O meu testemunho é vazio, porque eu posso falar do amor de Deus e viver irado. Eu posso falar que Jesus é bom, que Ele é maravilhoso, e não cuidar do meu físico, está apodrecendo, dando mau testemunho com a minha vida física. Quando a Bíblia está dizendo para mim, e não nos cansemos de fazer o bem, a Bíblia está dizendo, comece por você mesmo, faça bem para você, coma correto, beba correto, acorde correto, durma correto. Isso aqui é uma luta para todos nós, eu falo pela minha vida, porque nós podemos querer ser muito espirituais, mas se nós formos muito espirituais e não cuidarmos do nosso físico, o nosso físico vai morrer, e o nosso espírito só existe na terra porque nós temos uma carne. Se não tiver carne,
eu volto para o Pai, se tiver na bênção, se não tiver. Então, quando a Bíblia manda eu fazer algo, a Bíblia manda eu fazer algo trino: espírito, alma e corpo. Eu preciso cuidar dos três. Não adianta eu orar muito e ler muita Bíblia e comer mal. Sabe por quê? As pessoas vão ver eu morrer e vão culpar Deus. Eu conheço testemunho em 1, 2 e alguns pastores, e um caso que ficou em coma vários dias, viajando o mundo todo, pregando o evangelho, fazendo bem para todos, menos para ele e para a própria família. Quando teve um pseudo dia de folga, ele foi no mercado. Quando ele foi erguer a mão para pegar o produto, ele caiu duro no chão. Pum! E ficou dias em coma. Sabe o que o Espírito Santo falou para ele enquanto ele estava em coma? Sabe quem que eles vão culpar? Eu. Eles vão culpar a mim, dizendo que a culpa é minha. Como que pode um homem de Deus, que falava tanto do amor de Deus, pregava o poder de Deus, era tão jovem, morreu tão cedo? A culpa é de Deus. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? A culpa não é minha, a culpa é sua. Se cuide. Eu quero te usar por muitos anos. Deus quer te usar para você ser um pai por muitos anos, uma mãe por muitos anos, um filho por muitos anos, um pastor por muitos anos, um discípulo por muitos anos. Começando a fazer o bem para você mesmo. Porque nós podemos impor as mãos sobre todos vocês, mas se eu não cuidar de mim, daqui a pouco eu não tenho nem mão mais para pôr em você. O que a Bíblia está dizendo? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Comece a fazer o bem para você, e você vai começar a ter colheita na sua própria vida e através da vida das pessoas. Há um tempo para colheita, irmão. O sol nasce para todos, mas a sombra só nasce para quem plantou semente. Você planta a semente, você vai ter que ter paciência, a árvore vai crescer. Você quer ter sombra na tua casa? Plante. Você quer ter fruto? Plante. Muitos vão olhar e falar: que lindo, que maravilha, como eu queria ter assim na minha casa. Mas tem que plantar, tem que regar, tem que ter paciência, tem que podar. Ao seu tempo você terá a colheita daquilo que você está pagando preço. E muita gente não quer pagar preço nenhum, mas olha muitas vezes para uma vida de alguém que é uma referência numa área e quer ter o que ele tem, mas não quer pagar o preço que ele paga. Quer ser um grande homem espiritual, mas não ora. Quer conhecer muito Bíblia, mas não lê Bíblia. Quer ter um físico cuidado, uma referência de alguém que tem saúde. Eu não estou falando de beleza. Eu estou falando de saúde, eu estou falando de trato, estou falando de zelo, estou falando de cuidado. As pessoas querem olhar para nós e querem nos ver trinamente perfeito. Todo mundo ama ver um pastor espiritual. Mas a moda do passado era gordo, velho, andando de bicicleta. Estava errado. Hoje é o que? Não, tem que ser slim, tem que ficar não sei o que. Errado também. O que Jesus quer de mim e você? Saúde física, emocional e espiritual. A Bíblia está dizendo para nós: não nos cansemos de fazer o bem. Eu vou repetir isso aqui toda hora. Comece a fazer o bem pela sua própria vida. Seu filho não vai ficar nem um pingo feliz em perder você. Jovem, cedo. No seu tempo nós ceifaremos, se não desfalecermos. Não é por um tempo, é para sempre. É pagarmos o preço para sermos uma bênção. Começa tudo por nós mesmos. Só teremos direito à colheita se não desfalecermos. Toda pessoa que reconhece suas fraquezas não é um fraco, muito menos um fracassado. Pastor, eu tenho uma fraqueza nessa área que o senhor está falando. Eu também tenho. E nós não somos fracassados porque reconhecemos nossa fraqueza. Nós somos fracassados quando nós somos orgulhosos a não pedir ajuda para quem é mais experiente do que nós em alguma área, para nos ajudar. Quer seja na área espiritual, quer seja na área moral, emocional, ou quer seja na área física. O que você fez para estar do jeito que você está? Pondere, avalie, escute qual é a tua realidade. O que você pode fazer para melhorar? Porque o que eu entendo, o problema está em não procurar ajuda com pessoas certas, ser orgulhoso a tal ponto, e mesmo após muitas vezes grandes conquistas, por causa de pequenas coisas, desistir. Você já viu pessoa que teve grandes conquistas na vida,
E aí acontece coisas pequenas e ele desiste de tudo aquilo que ele já teve, aquilo que ele já adquiriu, coisas boas no físico, coisas boas emocionais e coisas boas espirituais. Pessoas que já ganharam muitas almas para Jesus, que era um consolidador, um discipulador, era uma referência nessa área, aconteceu pequenas coisas, ele desistiu de tudo. Ele abandonou célula, ele abandonou família, ele abandonou casa, ele abandonou casamento, ele abandonou grandes conquistas, por causa de pequenas coisas. Sabe por quê? Porque era orgulhoso. Ele tinha uma fraqueza numa área, mas porque ele tinha fortalezas em outra, ele achou que não precisava procurar ajuda naquela área de fraqueza. Você não é um fracasso porque você tem área de fraquezas. Você é um fracasso porque é orgulhoso. Se existe área na minha e na sua vida que nós precisamos de ajuda, busque ajuda. Aonde? Com alguém que tem autoridade para lhe ajudar. Não é qualquer um, não é no WhatsApp, não é no Facebook, não é no Instagram. É com alguém que tem autoridade, vida, naquilo ao qual você precisa alcançar, quer seja espiritual, emocional ou físico. Porque nós temos que pregar a verdade bíblica em tudo, senão nós vamos ficar impondo as mãos sobre a tua cabeça para você ser curado a vida toda, você nunca vai ser. Sabe por quê? Porque você recebe uma imposição de mãos para ser curado do estômago, volta para casa e come tudo que não presta, e domingo que vem você está pedindo imposição de novo. Você não bebe água, só coca. E o problema é que nós, pastores, temos que ensinar isso. Sabe por quê? Porque 75% que a gente prega não está ligado à vida espiritual, está ligado à vida emocional, à vida física do crente. Porque a gente não liga essas coisas, mas a gente põe a culpa em Deus, porque a gente não pratica essas coisas. Deus está dizendo: ei, retire e leve, faz a tua parte. Você quer transformar água em vinho? Quer algo que não tem cor em algo colorido? Quer algo sem cheiro em algo cheiroso? Quer algo sem sabor em algo saboroso? Faz a tua parte. Como que está a tua vida? Com graça ou sem graça? Pastor, ela está muito engraçada num lado, mas está sem graça no outro. Irmão, pega, tira, leva, deixa com Jesus. Milagre ele faz, mas a tua parte é você que tem que fazer. Homem não faz milagre, pastor não faz milagre, você não faz milagre, Jesus faz milagre, mas a minha parte eu preciso fazer. Vamos parar com essa palhaçada de crente hiper espiritual, que não cuida de nada no emocional, e muito menos no físico. O que aquele pastor, o que o Espírito Santo falou para aquele pastor, eles vão me culpar. Sabe o que acontece? Estamos culpando a Deus por culpa nossa. Estamos culpando o Espírito Santo por culpa nossa. Sabe o que o Covid fez no mundo? Mostrou para todo mundo, para boa parte do mundo, que ninguém estava cuidando da sua área física. Porque o Covid, mais de 90% diz a ciência, eles gostam de ciência, né? Diz a ciência, é porque estava com imunidade baixa. E estava com gordura, excesso de gordura em alguns dos seus órgãos internos. Não tinha força, não tinha potência para lutar contra aquele vírus que entrou dentro do corpo. E a grande maioria dos crentes que viram seus pastores morrendo, seus discípulos morrendo, botaram a culpa em quem? No Espírito Santo, que não cuida da igreja, que não ama, como pode? Deus está dizendo para mim e para você: ei, eu te fiz espírito, coloquei uma alma e fiz você habitar em um corpo, cuide dele, faça a sua parte. Deus habita em nós, e o Espírito Santo quer agir através de nós. Cantares 2,15 fala sobre raposas na vinha. Eu não vou ter tempo de ler todos os textos. Fala sobre raposas na vinha, e o interessante que fala que quem come a vinha são as raposinhas, são as pequenas raposas. Só que quando você vai ler o texto de Cantares 2, o verso 15, você vai ver que a raposa não come a uva. A Bíblia diz para nós em Cantares 2, verso 15, se puder jogar no telão ajuda. Você vai ler o texto, está dizendo para nós que a vinha está no tempo de florada. Apanhei-me as raposinhas que devastam os vinhedos. Segue. Porque as nossas vinhas estão em primícia. Nem fruto tinha dado a vinha. E as pequenas raposas estão comendo a flor, porque sem flor não dá fruto. Tem gente que se esforçou demais no início, plantou semente, regou a vinha, e quando ela começou a florescer, linguagem militar, acochambrou, parou de fazer o que tinha que ter feito, parou de zelar, parou de cuidar, parou de manter, veio pequenas raposinhas e comeram as flores, fruto não veio. Vamos botar a culpa em quem?
Eu preciso cuidar das coisas que Deus tem me dado potencial para ser e para fazer. A responsabilidade é minha. Deus me deu responsabilidade. E com responsabilidade vem autoridade. Tem pessoa que quer ter autoridade sem responsabilidade. Autoridade sem responsabilidade. Você quer ver um exemplo? Não vai dar tempo de eu entrar nisso aqui. Quando eu falo que nós precisamos não se cansar e temos que temer a Deus, a palavra temor em grego tem dois significados. Um significado para phobos, fobia, medo. E o outro significado de temor é teusebaim, submissão a Deus. E quando nós lemos isso no original hebraico, é YR ou YM, uma pequena diferença. Depois é uma conjunção de vários nomes que nós podemos juntar. Medo, terror, pavor e tudo quanto é tipo de situação. Eu quero dar um exemplo para você. Você está indo com o teu carro numa avenida, numa rua. Obrigado, meu pastor. Você está indo numa rua e você vê homens armados ali. Eles não estão fardados, eles não estão nada. Você vai e olha, vem um temor em você. Fala, epa, está errado, tem alguma coisa, você não precisa dever. Só de você olhar eles estão no lugar errado. Eles estão usurpando uma autoridade ali. Eles não são autoridade, mas eles estão ali para querer tomar algo que é teu, que você tem autoridade. Então você sente o termo usado dentro do grego, phobos. Você tem medo, deu um terror em você. Mas esse não é o temor de Deus. Qual é o temor de Deus? Quando eu estou indo com o meu carro, não devo nada, estou com a minha carteira, estou com meus documentos, e eu vejo viaturas paradas, policiais armados, e aí eu sinto temor. Qual é o temor que eu estou sentindo agora? Eu tenho a presença de uma autoridade, e quando eu sinto a presença de uma autoridade, eu tenho temor e não terror. A presença de Deus é assim nas nossas vidas. As pessoas estão confundindo, colocando medo em Deus e temor ao diabo. Nós não temos que ter medo nem de um e nem do outro. Com Deus nós temos que temer a autoridade de Deus, porque essa palavra temor a Deus aqui fala de uma autoridade constituída. Deus me deu a autoridade, e eu só tenho autoridade em Deus. Sem Deus a minha autoridade é usurpada. Eu viro um ladrão, eu viro um bandido. Eu tenho um armamento, mas eu não tenho autoridade para usá-lo. Eu não posso usá-lo, apesar de ter ele na minha mão. Sabe o que nós temos feito dentro da igreja, no corpo de Cristo? Deus tem nos dado ferramentas, maquinários, armamentos. O problema é, nós não estamos usando a verdadeira autoridade. Nós estamos recebendo isso, mas nós não temos a autorização para usá-lo. Nós estamos recebendo muita coisa, muita imposição de mãos, muita unção, muita glória, muita graça, e as manifestações da glória de Deus, os armamentos para serem usados no lugar certo, na hora certa, não são usados. Por quê? Porque não tem autoridade para usar, e se usar, vai ser corrompido com aquilo que está usando. É como alguém usar um armamento lá fora. Você pode ter ele, mas você não pode fazer o que tem que ser feito para defender nem sua própria família, porque você não tem autoridade. E se a família do bandido que tentou entrar na tua casa, você usou uma arma para matá-lo, fazer uma denúncia crime contra você, você vai preso. E ainda tem que pagar. Se ele não morreu, todo o medicamento e o hospital, tudo dele, defendendo seus bens. Sabe por quê? Porque você não tem autoridade. O mundo espiritual é a mesma coisa, querido. Sabe por que a gente está orando e muitas vezes as coisas não estão acontecendo? É porque nós temos ferramentas tremendas que Deus tem nos dado, mas nós não temos autoridade nenhuma. Porque nós queremos orar para os doentes serem curados e nós estamos doentes. O Espírito Santo me acordou na noite passada e ele falou algo muito interessante comigo. Ele disse o seguinte: nossa vida será um desperdício se Cristo não for glorificado em nosso corpo. Qual é a base bíblica para isso? 1 Coríntios 6:20. Glorificai a Deus no vosso corpo. Parte B do versículo. Olha o que diz o texto. Porque fostes comprados por preço. Que preço é esse? Qual o preço que nós somos comprados? Sangue. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso
mas a gente gosta de glorificar a Deus no espírito. Mas o sangue que me comprou não foi só em espírito, foi no corpo também. Então eu preciso glorificar a Deus com o meu corpo. Sem idolatria, sem feitiçaria, sem zombaria, sem prostituição, honrando a Deus com o nosso corpo. Eu tenho autoridade também com o meu corpo. Eu tenho autoridade na minha alma e eu tenho autoridade no meu espírito. Eu preciso usar as ferramentas, os armamentos que Deus me deu para glorificá-lo tricotomicamente. Não desdenhe no mundo espiritual, porque o diabo usa coisas físicas para denegrir no espírito. Por que existe a feitiçaria? Por que existe a umbanda, a quimbanda, o candomblé, o satanismo? Por que coisas físicas eles fazem para ver manifestações espirituais? Porque eles querem imitar o que na velha aliança Deus mandou os homens fazer para ele. Mas agora em Cristo, eu não preciso mais ficar derramando meu sangue, mas eu preciso cuidar do sangue que ele colocou em mim. Nós lemos muito a Bíblia e praticamos muito pouco. Quando Deus está falando isso conosco, Ele não quer que você deixe as pequenas coisas da sua vida comer aquilo que começou a florescer e ainda nem fruto deu. É só o começo. Ah, mas eu plantei a semente, mas eu cavei, eu plantei a semente, eu reguei, e demorou para crescer, e eu tive que fazer as cercas, e a vinha começou a se pendurar, e foi feita aquela cobertura linda, e estava tudo lindo, e começou a dar as flores, aí eu descuidei, aí as pequenas raposas, os pequenos detalhes, as pequenas discussões, as pequenas bobeiras, os pequenos cultos, as pequenas células, eu fui desdenhando, eu fui deixando, e quando eu vi, não tinha flor, e se não tinha flor, não tem fruto. Precisamos temer a Deus e os seus princípios, cuidar do nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo. Provérbio capítulo 8, verso 13. Nós vamos fechar aqui. Provérbios capítulo 8, verso 13. Diz o seguinte: o temor do Senhor consiste. O que consiste o temor do Senhor? Em aborrecer o mal. Diga assim comigo: quando eu cumpro princípios, eu aborreço o mal. Você quer fazer o diabo feliz ou que ele fique muito bravo, muito triste, muito desgraçado como ele é? Bem fora da graça. Eu quero aborrecê-lo. O que eu faço? Quando eu temo ao Senhor, automaticamente eu vou aborrecer o mal. O problema é que tem muita gente deixando o inferno feliz. Então, quando eu temo ao Senhor, consiste em aborrecer o mal. A soberba, foi o que eu falei, tem área de fragilidade aí? Busque ajuda. Arrogância. A gente tem que se submeter, irmãos. Por isso Deus constituiu autoridades, para a gente ter que parar mesmo. O exemplo que eu dei do policial lá, você não deve nada, você está com o documento, você está em ordem, por causa disso você pode passar direto? Não, tem uma autoridade lá, pare. Para isso Deus constituiu as autoridades, para derrubar toda arrogância na nossa vida. Existe um caminho que é correto, perfeito, que é Jesus, mas existe um mau caminho, e essa que é a questão. O mal também tem um caminho, e tem muita gente caminhando pelo caminho do mal, e dizendo, eu estou no caminho, mas qual o caminho? A Bíblia está dizendo para nós aqui, a soberba, a arrogância e o mau caminho. E olha o que diz aqui, e a boca perversa. E eu poderia e tinha muita coisa para pregar e não tenho tempo. E essa boca perversa é tanto para fora quanto para dentro. Porque nós nos auto-amaldiçoamos quando nós falamos, e nós nos auto-amaldiçoamos quando nós comemos. Nossa boca é perversa, tanto para falar quanto para comer. Deus quer que eu me cuide do aquilo que eu falo, e Deus quer que eu me preocupe também com aquilo que eu ponho para dentro. Bocas pervertidas em todos os aspectos. O que ele está dizendo para nós aqui? O temor do Senhor consiste em... Aí vai fazendo isso que eu vou falar para você. Essas coisas ele termina o seguinte: eu os aborreço. Nós precisamos buscar o conhecimento de Deus para viver uma vida plena no espírito
na alma e no corpo. Orar, orar muito. Ler a palavra, ler muito. Jejuar, jejuar muito. Comer bem, não muito. Vi uma frase que diz o seguinte: cuide do que você come, porque beleza acaba, fome não. Então tem pessoa cuidando muito da beleza, mas comendo mal. A beleza vai acabar, irmão. E você vai continuar comendo mal e vai acabar muito mal. A gente tinha muita coisa para falar aqui e não vai dar tempo. Mas uma coisa é certa: Deus está te curando de dentro para fora e de fora para dentro. Ele tem um compromisso com você e você precisa ter um compromisso com Ele. Ele te gerou e te criou imagem e semelhança dEle. Quando você imagina Deus, você se olha no espelho e imagina que Deus gosta de ser cuidado como você se cuida. Quando você se olha, você diz assim: eu estou agradando ao Espírito Santo com o meu espírito, com a minha alma e com o meu corpo. Tudo tem o seu tempo, irmão. O corpo envelhece, todo mundo sabe disso. É Deus quem fez assim. A questão não é envelhecer, é como estamos envelhecendo. Porque eu entendo que a Bíblia me dá uma garantia bíblica de viver até 120 anos. E sabe por que a nossa mente humana hoje não alcança isso? Porque os que a gente olha ao redor não são bom testemunho, nem para 80. Mas a Bíblia me dá uma garantia que se eu amar a Deus, temê-lo, segui-lo e cumprir os princípios no espírito, na alma e no corpo, eu poderei viver bem até 120 anos. Porque Caleb falou: eu estou com 80, mas a minha saúde é de 40. E esse homem falou isso por quê? Porque ele não se cuidava? Porque ele não temia Deus? Porque ele não orava? Não, eu tenho certeza que ele lutou para cuidar da sua tricotomia. Ele falou: vou glorificar Deus no meu espírito, vou glorificar Deus na minha alma e vou glorificar Deus no meu corpo. Eu não vou deixar as pequenas raposinhas me comer emocionalmente com picuinha, com discussãozinha, com trololó, com besteira, com falácia, com piadinha. Eu não vou deixar Satanás me corromper com um lanche corrompido aqui, uma comida que não agrada a Deus ali, e colocando tudo dentro do meu corpo, que me dá uma alegria momentânea e uma tristeza eterna. Porque nós aceitamos a azia como doença de crente. Porque a gente come muita pizza e é gostoso. O problema é a noite. Aí haja oração, haja água gelada, haja piroleta, pantoprazol, lazol, mazol, azol, o anzol, e o diabo só no anzol. Sabe por quê? Nós nos acostumamos a cuidar mal do templo do Espírito Santo. E se quisermos glorificar Jesus, que seja também no corpo, porque o nosso corpo foi pago um preço de sangue. Eu poderia falar muitas coisas, se coloque de pé. Qualquer dia desse a gente termina. Parte 2, 3 e 4 a mensagem. Amém? Sabe por que o Espírito Santo me trouxe aqui para falar isso para você hoje? Porque Ele nos ama, e Ele nos ama tanto, que Ele quer glorificar o nome dEle em todas as áreas da nossa vida. Mas aquilo que Ele falar para você fazer, faça. É difícil, pastor? É muito. Eu sei a tua luta. Eu sou ser humano igualzinho você. Dá vontade de comer uns negócios doidos, que é um prazer momentâneo, que vai nos levar dias de desgosto. Quantos meses ou anos que você demora para perder 10 quilos? Mas quantos dias você demora para engordar ele? Rapidinho, né? Rapaz. Aí a gente fala: mas por que Deus não fez o inverso? Porque Ele mandou você cuidar para Ele e não desleixar para Ele. Gênesis capítulo 2 diz para nós que Deus colocou o homem dentro de um jardim, que estava tudo pronto. Sabe o que o homem fez? Pecou. Estava tudo pronto, apóstolo. Não tinha que fazer nada. Deus falou para ele: ô cara, mantém aí, ó. Pode comer de tudo que tem dos frutos, mas nesse aqui você não come não. Qual que foi querer comer? Ah, mas foi uma mulher que você me deu. Mas a ordem eu dei para você, não foi para ela. É você que é a autoridade. Quem tem a autoridade é você. A tua autoridade iria estancar
praticar o pecado. Ela comeu, pecou, errou, mas se você viesse se humilhar na minha presença, eu perdoaria ela, você, e você permaneceria. Mas a facilidade apodrece a alma. Sabe o que nós queremos? Um remédio que a gente põe para dentro e faz assim, ó. Aí toma um remedinho, dá uma vontade de fazer exercício. A gente toma um remedinho, dá uma vontade de orar. A gente toma um remedinho, dá uma vontade de ler Bíblia. A gente ouve muito isso na igreja: pastor, eu não consigo ler Bíblia. Quando eu vou ler Bíblia eu sinto sono. Eu falo: então me dá essa receita para eu dar para o irmão que tem insônia. Se ler Bíblia desse sono, quem tem insônia era só ler Bíblia que dormia. É porque é algo espiritual manifestando no seu físico para roubar a tua autoridade. O Espírito Santo quer nos curar, queridos. Jesus está voltando e Ele vai vir buscar uma igreja como Ele deixou, poderosa no espírito, na alma e no corpo. Uma igreja exemplar no espírito, na alma e no corpo. Ninguém tinha fome, mas também ninguém ficava comendo à toa. Paulo falou: ei, dia de ceia, vocês estão comendo tudo de qualquer jeito? Tem que saber como comer. Você quer comer desse jeito? Coma lá na sua casa. Mas na hora de estar na comunhão, vamos comer, vamos dar bom exemplo. E vamos comer bem, porque a ceia bíblica não era um pedacinho de pão e um copinho de suco. Deus não tem problema nenhum com a gente comer. Quase todas as manifestações tremendas de Jesus foi à mesa. Eu já preguei sobre isso aqui esses dias. Mas Jesus quer nos ensinar até como chegar à mesa. Sabe por quê? Porque diz para nós assim, ó, se você estiver diante de uma autoridade, numa mesa, para comer, sabe o que você precisa fazer? Pegar uma faca e colocar na garganta. Por quê? Para você não queimar o testemunho cristão diante de uma autoridade. Isso que está lá no velho. E para o novo não muda. Deus está estabelecendo princípios básicos, coisas elementares, que a igreja esqueceu. Mas a gente quer pular, quer saltar, quer imposição de mãos, quer fogo descendo do céu, mas quer sair da porta para fora e quebrar o testemunho com coisas físicas e naturais. E o diabo não brinca, nem no espírito, nem na alma e nem no corpo. Deus nos estabeleceu nessa terra para ser autoridade, para dominar e não para ser dominado. Domine a sua vida, domine a sua boca, tanto para o que fala, quanto para o que come. Domine, exerça domínio. Deus te deu autoridade para exercer domínio no espírito, na alma e no corpo. Porque, meu irmão, tem coisa que é muito simples. Na autoridade do nome de Jesus, você manda demônio embora. Mas caráter, se não houver mudança, não tem imposição de mãos que mude. Jesus está dizendo para nós nessa noite: eu quero mudar você no espírito, na alma e no corpo. Cuide, começa por você. O testemunho começa em você. E o testemunho começa através de você. Poder e autoridade te foi dada, Jesus nos deu. Então vamos exaltar o nome dele com tudo que temos, com tudo que somos, por onde vamos, aonde estivermos. Vamos exaltar o nome de Jesus com testemunho no espírito, na alma e no corpo. Que as pessoas vejam no espírito, na alma e no corpo uma vida transformada, homens e mulheres transformados, de dentro para fora e de fora para dentro. Pastor, eu não consigo, peça ajuda. Pastor, não dá, peça ajuda. Não seja orgulhoso, se humilhe, peça ajuda, orientação. Deus usará homens, mulheres para lhe orientar no espírito, na alma e no corpo, para que você seja uma bênção. Viva muito tempo e viva muito bem nessa terra. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja está diante da tua presença, e nós estamos em um tempo sim de cura, mas nós não queremos ser uma igreja menina, uma igreja qualquer, uma igreja que não ensina princípios. Não, Senhor, essa igreja é a igreja que desde quando o Senhor instituiu ela nesta terra, é uma igreja de princípios, que ensina, que baliza, que instrui o teu povo. Homens e mulheres estão aqui esta noite, homens e mulheres estão assistindo pela internet, a sua mensagem está sendo pregada, a tua palavra nos garante, Joel capítulo 3, verso 10,
Diga ao fraco: eu sou forte, a tua força está no Senhor. Se tem áreas de fraqueza na sua vida, você não é um fraco, você não é um largado, você não é um qualquer. Você tem um Deus forte que te dá sabedoria, que te dá discernimento, que te dá graça, e através de Jesus te sara, te cura e te restaura. Nas legalidades que nós demos, Jesus é um Deus de misericórdia, que nos limpa, que nos sara e que nos dá a oportunidade de mudança, que nos dá a oportunidade de transformação. Pai, eu quero pedir ao Senhor hoje, se alguém entrou aqui doente, machucado, cheio de áreas de ilegalidade, eu clamo ao Senhor mais uma vez, pela tua bondade e misericórdia, nos cura, nos sara, nos restaura, nos redime, nos dá mais uma oportunidade para daqui em diante manter o bom testemunho e levar o teu nome com saúde plena, saúde no espírito, saúde na alma, saúde no corpo, honrar o teu nome por muitos anos, por muitos e muitos anos, anos de alegria, anos de paz, anos de saúde, anos de graça, anos de bondade e misericórdia do Senhor em nós e através de nós. Eu libero essa unção sobre teus filhos e eu declaro, Senhor, que eles estão sendo sarados, estão sendo curados, porque o teu amor, a tua unção, o teu poder, ele vem e ele quebra todo o jugo do diabo. Hoje, Senhor, através do conhecimento, o teu povo é liberto. Através do conhecimento, o teu povo é sarado. Através do conhecimento, o teu povo é restaurado. Eu abençoo o teu povo e eu declaro, debaixo dessa unção de temor e de tremor, não vamos nos cansar de fazer o bem. Nós não vamos deixar que nada saqueie a paz, a alegria e a força do Senhor em nós. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida. Eu declaro o perdão do Senhor sobre ti. Tome posse desse perdão, tome posse dessa vitória e saia daqui hoje com o entendimento de glorificar a Deus, de exaltar o nome de Jesus no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Que assim seja, para a honra, para a glória e para o louvor do nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Vamos adorar o Senhor.